Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer mais um Como Eu Faço. Esse que para muitos é um dos melhores programas aqui do nosso canal, que esse é um canal, né? Um canal médico de altíssima qualidade, que é o nosso MD Ensino aqui no YouTube. E esse programa, Como Eu Faço, é esse que eu e Ju pegamos e falamos de uma maneira bem sintética como que a gente toma decisões no dia a dia. E hoje eu vou falar de uma decisão muito legal, uma coisa que eu sei que é a dúvida de muita gente, que é como eu tomo a decisão de começar antibiótico no meu paciente. Obviamente a gente está falando aqui de pacientes que estão aí na sala vermelha, que estão na UTI, pacientes graves, ok? Pode qualquer ambiente que tiver, mas obviamente pacientes graves. Tá? Vocês vão ver que eu construí uma matriz na minha cabeça que ela é uma matriz até simples, tá? E principalmente eu vou explicar aqui, depende muito do ambiente que você tiver. Então, vamos lá, porque esse é um quadro para ser rápido. Como eu faço, então, eu construí uma matriz, tá? Como eu faço antibiótico no paciente grave. Essa matriz eu coloco aqui no eixo gravidade desse paciente e no outro eixo, obviamente, suspeita clínica do paciente. Então, olha só, primeiro grande insight, eu preciso conversar com o meu paciente. Nem deveria ser tão grande insight assim, mas eu preciso entender a história clínica, entender a suspeita de foco desse meu paciente. E aí eu olho para a gravidade. Então, uma vez que eu tenho suspeita e gravidade, eu jogo ele dentro desses 4 quadrantes. E esse quadrante aqui tá sem nada mesmo, porque ele é talvez o ponto mais complexo. Porque veja, se eu começo a construir dessa forma e olho para o meu paciente e falo, poxa, esse paciente tem uma baixa suspeita, ok? E uma baixa gravidade. Esse paciente, ele não deveria receber antibiótico. Só que eu sei que muita gente faz antibiótico pelo sim, pelo não. Mas a partir de hoje, você é aqui assinante do canal da MD Ensino, você é aluno nosso, você já sabe que não fazemos antibiótico terapia no paciente que tem baixa suspeita e baixa gravidade. Agora, naquele paciente que tem alta suspeita e baixa gravidade, é claro, eu sempre posso trazer e buscar confirmação. Mas esse é um paciente que eu faço antibiótico terapia e não tem muita decisão a ser tomada. Bem como e principalmente naquele paciente que é grave, ok? E tem uma alta suspeita. Esse, claro, é muito claro que eu vou fazer antibiótico terapia. Não tem muito segredo aqui. Esse é o cara que chega lá, choque séptico, história, febre, disfunção renal, blá blá blá, muito grave, pô, antibiótico nele. Mas e quando esse paciente chega grave, ok? Muito grave, mas com pouca suspeita de infecção, em que a história clínica não bate? Esse aqui é o que dá a dúvida para a maioria. Apesar que muita gente faz errado, porque não pensava até então. Se você está escutando esse vídeo, inclusive já salva ele aí, dá o like, compartilha para amigo seu, porque não pensava desse jeito. Só que aqui agora tem um limbo, que é o cara chegou grave para mim, Gabriel, e eu tô com a suspeita baixa. O que eu costumo dizer para você, o que eu costumo dizer, ensinar para os nossos residentes, para os nossos alunos, para os nossos mentorados? Se você tem uma suspeita baixa de antibiótico, uma suspeita baixa de infecção, mas tem gravidade, você inverte o ônus da prova. Você consegue excluir infecção nesse paciente com as ferramentas que você tem. Porque muitas vezes está numa emergência, não tem muita ferramenta, tem um raio-x, um laboratório. Se você não consegue excluir infecção, apesar da suspeita baixa, e esse paciente está grave, eu te recomendo que você faça antibiótico terapia. Ok? Ou seja, se você não consegue excluir infecção, apesar da suspeita baixa, mas eu não consigo excluir. Um exemplo, Gabriel. Pô, o paciente chegou com um choque hemorrágico claro. Um paciente chegou com infarto claro. Ou seja, eu tenho um paciente grave, cheio de disfunção, choque grave, mas eu não sei a origem e eu não consigo, mesmo que a suspeita não seja tão clara, mas eu não consigo excluir. Eu vou fazer antibiótico e vou principalmente reavaliar esse paciente de maneira quase que contínua, ok? Eu vou fazer isso seja na minha unidade de emergência, porque esse paciente ficou lá, seja na UTI. O que não pode é no outro dia, ou depois de 12 horas, de 6 horas, no qual eu consegui descartar que não é infecção, eu deixar esse antibiótico. Ou eu não pode é eu fazer esse antibiótico, mesmo na suspeita baixa, e parar, relaxar
ir lá dormir, comer minha pizza e não ficar preocupado em descartar ou confirmar, obviamente. O fato é, este cara aqui, você começa antibiótico para ele, mas você tem que ter muita atenção, principalmente para reavaliar e retirar esse antibiótico através da confirmação ou não da sua suspeita de infecção. Então grava isso aqui, pega isso aqui, leva para o seu dia a dia, tira uma foto aí no seu celular agora, no seu vídeo que você está assistindo, porque isso vai te ajudar a pensar. Gravidade, suspeita, esse quadrante eu tenho certeza que vai te ajudar. Então se você está gostando dessa forma de pensar, eu vou te recomendar, vai ter um link aqui embaixo, clica nele, entra para... Você vai se cadastrar para que alguém do nosso time converse com você e explique mais sobre a nossa mentoria. Lá na mentoria a gente vai falar de um monte de coisa. É um programa totalmente individual. A gente vai ter mais de 14 cursos, mas acima de tudo tem um momento meu e seu, o tempo inteiro, de maneira individual. O time vai te explicar muito melhor, mas a gente fala muito sobre decisão de antibiótico terapia. A gente vai fazer isso aqui na beira do leito no seu paciente, ok? Abraço, compartilhe esse vídeo, clique aqui no canal, dê o like. E te espero no próximo.